Um dos maiores símbolos de abandono da história de Ribeirão Preto vai a leilão novamente no dia 6 de junho. Ontem o SP Record mostrou que o leilão que tentava vender o Hotel Brasil não teve interessados. Este hotel é de uma família dona de uma rede de drogarias. E não é o único imóvel dessa família que está sendo leiloado por causa de dívidas. Natalino se lembra de quando viu o Hotel Brasil pela primeira vez. Quando eu era criança, eu passei nessa avenida aqui, no Ford 29, e era paralelepípedo essa rua aqui. Então a gente já tem conhecimento desse prédio aqui. Tem recordação dele em 57, 58, em anos desse ano aí. O imóvel fica no cruzamento da rua General Osório com a Avenida Jerônimo Gonçalves, região central de Ribeirão Preto. Lá se vão 3 décadas de portas fechadas. Eu sou da área da construção, né? A gente vê assim, fica triste de ver isso daí, né? Um prédio tão bonito desse, nessa situação que está aí abandonado desse jeito, a gente fica muito triste. É uma situação que podia ser, já ter alguém, né, tomado uma providência e já ter feito alguma coisa nisso daí, né? O prédio foi construído em 1921 e é tombado como patrimônio histórico do município. O imóvel pertencia ao dono de uma rede de drogarias, falecido em 2016. O grupo ainda está em débito com o Estado e a União. A dívida passa de 4 bilhões de reais. A cifra se refere a impostos e multas. Este advogado explica que o antigo hotel é isento de IPTU, mas isso não invalida a propriedade. Isentando de IPTU imóveis que têm restrições históricas, como é o caso de imóveis, os mais variados em Ribeirão Preto, que são tombados pelo patrimônio histórico, o imóvel ele não tem um grande valor comercial. As pessoas não podem alterar a estrutura do imóvel. Não se pode, por exemplo, demolir e construir uma torre. Não se pode, por exemplo, demolir e construir um grande galpão. Então, exatamente por isso, o prédio também perde um pouco o valor comercial e desestimula eventuais compradores. A família Marcondes chegou a manifestar interesse em revitalizar o espaço, mas a ideia não saiu do papel. Por causa das dívidas, o prédio foi a leilão no último dia 16 de maio por mais de 9 milhões e 200 mil reais. Não houve compradores. Um novo leilão foi marcado para o dia 6 de junho, com lance inicial em 60% do valor do imóvel. Isso representa pouco mais de 5 milhões e 500 mil reais. Além do Hotel Brasil, também no dia 6 de junho, outros 4 imóveis que pertencem ao grupo vão a leilão outra vez. Um deles é este prédio, avaliado em 3 milhões de reais, que fica na Avenida 9 de Julho, onde funciona uma das farmácias da rede. O grupo nasceu em Ribeirão Preto. A família Marcondes abriu a primeira farmácia em 1961. Hoje são 80 unidades em municípios do interior de São Paulo e Minas Gerais. No caso do hotel, as limitações impostas pelo tombamento podem desestimular a compra. O prédio pode ir a leilão? Sim, o prédio pode ir a leilão, só que o eventual arrematante ele não poderá fazer nada em relação ao prédio. Quando eu digo nada, é demolição, reforma, sem a autorização dos órgãos competentes e responsáveis pelo patrimônio histórico da cidade. A melhor solução seria fazer o que a lei chama de adjudicação. Trocaria o débito pelo prédio, então haveria uma dação em pagamento com bem imóvel, para usar um termo técnico, uma compensação, troca de imóvel por dívida, e em seguida o Estado transferiria ao município. O presidente do COMPAC, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, defende a mesma ideia e não teve resposta formal dos ofícios que encaminhou à Prefeitura, Ministério Público e Procuradoria Estadual. Para ele, o ideal é que a Prefeitura, caso receba o prédio do Estado, restaure e ocupe o local com uma escola de música. Nós temos que fazer a revitalização do centro de Ribeirão Preto, começando de baixo para cima, no baixo centro, onde a cidade começou e onde é o nosso cartão postal, a Jerônimo Gonçalves. E não o inverso como se pretende fazer, e ainda por cima fazem fatiado e não resolvem nada. Então, o centro de música, uma escola de música, ele ocuparia esse local até mais tarde. De modo que demandaria uma necessidade de restaurantes e bares para poder atender essa demanda, que aqui hoje não tem, mas nós passaríamos a ter. Este historiador diz que Ribeirão Preto merece ter o antigo hotel de volta à paisagem e se recorda de quando os quartos hospedaram gente famosa. Historicamente, ele é um exemplar da arquitetura Art Deco, ali que no período áureo do café,
né, que abrigou personalidades importantes, como o time do Santos, como o Pelé, né, o nosso rei do futebol, ficou hospedado aqui neste hotel. Enquanto o impasse continua, Natalino alimenta a esperança de um dia voltar a ver o local funcionando, de preferência sendo útil à população. Eu acho que o poder público devia tomar uma providência e restaurar, né? Fazer uma restauração disso aí, uma coisa ficar tão bonito, né? Eu acho que, na minha opinião, é isso daí. Você tem esperança de ver esse prédio restaurado? A gente tem, né? O certo era ter a esperança de fazer isso aí, alguém fazer, né? A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que não tem um projeto para comprar o Hotel Brasil, mas está aberta para receber e também estudar propostas de preservação do patrimônio histórico da cidade. Nós entramos também em contato com o Ministério Público e também com a Procuradoria Estadual, mas não tivemos nenhum retorno. A família, que é dona do hotel e também da rede de drogarias, também foi procurada, mas não comentou o assunto.